Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Queremos no Partilha Comigo. Então, você que está chegando agora, vá convidando as pessoas enquanto eu vou colocando o tema. Só um minuto enquanto eu coloco o tema. Segundinho. E aí, grande Alex, Sinara, seja bem-vindo, Renato. Ambiente profissional, só colocar aqui. Pronto, agora eu vou fixar. Sejam todos bem-vindos. Você pode ir convidando aqui as pessoas aqui nesse aviãozinho, tá certo? Esse aviãozinho você vai clicando nele e vai convidando as pessoas que você conhece, que essa formação vai ser muito boa. Nós que trabalhamos e vivemos a nossa vocação também como cristão na vida profissional. E nós somos chamados a, neste ambiente, evangelizar, né? Sair de nós mesmos para evangelizar. E o convidado de hoje é o Braga Neto, que ele é consagrado da comunidade Aliança, da comunidade Shalom de Fortaleza. Ele irá partilhar com a gente um pouco do seu testemunho e também um pouco da sua experiência de ser cristão no trabalho. Vocês estão me escutando bem? Dizem um ok nos comentários, por favor. Estão me ouvindo bem, escutando bem? Sim, né? E você já pode deixando as suas perguntas aí nos comentários para depois a gente responder todas, tá certo? Braga Neto entrou, vou convidá-lo. Só um minuto. Fala, meu amigo Braga Neto, seja bem-vindo à Redenção no Pará. Como é que você E está? aí, Gerson Moraes? Tudo bem? Tudo bom? Boa Graças a noite. Deus. Eu estou bem. Vocês aí, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Dizer que é uma Que alegria muito bom. grande recebê-lo aqui em casa. Você está participando também. Eu estou convidando os meus amigos, né? Eu falo isso porque estou convidando o pessoal da Vocação Shalom, mas primeiro os mais próximos, né? Aqueles que eu considero meus amigos, justamente para que fica mais à vontade o papo, né? E a gente pode conversar mais. Então, a Que gente vai bom. falar hoje sobre ser Muito obrigado, viu? no ambiente profissional. E você é um cristão e trabalha, né? Você é advogado, então nada melhor do que você para falar sobre esse assunto. E ainda serve no projeto Mundo Novo, né? Que é bem característico esse tema, né? Como um tema assim que faz parte do projeto Mundo Novo, né? De ser um protagonista nesta evangelização profissional. Então, primeiro, antes de tudo, se apresente aí. Você já veio para o Pará pessoalmente, né? Agora está vindo virtualmente. Então, se apresente, fale um pouco aí da sua história, sua vida missionária, um breve testemunho para a galera lhe conhecer. Bom, vamos iniciando aqui. Quero agradecer, né, o seu convite. Já tive aí no Pará e agora estou novamente de maneira virtual, né? E eu sou Braga Neto, sou advogado, consagrado da comunidade de Aliança, sirvo, como você falou, no projeto Mundo Novo, que é um projeto
voltado para os construtores da sociedade, profissionais liberais, todos nós que exercemos alguma, é, é, alguma atividade que possa, que possa favorecer o ambiente de trabalho, que possa evangelizar no ambiente de trabalho, né? Então, são os construtores da sociedade que nós evangelizamos no projeto Mundo Novo. E moro aqui em Fortaleza, aqui onde a comunidade iniciou, a comunidade católica Shalom, né? Nós, assim como você também que está aí em missão, nós mesmo aqui em Fortaleza também estamos em missão, né? Dentro da nosso raio aqui de atuação, que agora se expande, né, de forma virtual. E que eu posso lhe dizer mais uma vez é que eu sou muito grato pelo convite de estar aqui com você para falar um pouco, testemunhar um pouco, conversar um pouco sobre ser cristão no ambiente profissional, né? Show. Mas tu sempre foi cristão ou tu sempre foi católico? Desde criança, foi do Shalom desde o começo? Como é que foi? Sempre fui, sempre fui. Nasci de família católica, né? Meus pais católicos, fui batizado na igreja católica. Logo cedo também servi a igreja como coroinha lá na minha cidade, em Itapajé? Itapajé. É. Um abraço para Itapajé, que Lembro, com certeza tem várias um pessoas abraço. aqui. Com certeza eu já vi aqui algumas pessoas aí de Itapajé que entraram. Então, assim, trago na minha história, né, esse serviço à igreja desde cedo. E sempre gostei de estar próximo da igreja. E a mamãe sempre me ensinou, né, assim, a trilhar os caminhos da Igreja Católica, que já veio também da mãe dela, né, dos pais dela, também do lado do meu pai, da mesma forma, que também meu pai foi ensinado na Igreja Católica também, foi ensinado na fé católica, né? E, e assim eu vim. Só que fiz a minha crisma, Em Itapajé já mesmo, por... ou aqui, já em Fortaleza? A crisma eu fiz em Fortaleza, porque também estudei em colégio católico, aqui em Fortaleza. Fiz a crisma aqui e segui o meu caminho, assim, sempre com amor, respeito à Igreja Católica, mas a minha maior aproximação se deu mesmo. Eu vou revelar um pouco a minha idade quando eu Não falar que acredito. o meu em 1999, né, quando eu tive uma experiência com a comunidade católica Shalom, através de um primo, o Rômulo, que hoje é missionário da comunidade de vida e mora na Itália. É o padre Ron? Ele não é o padre. Ele é casado com a Daniele, os dois, né, claro, comunidade de vida. Uhum. E o Rômulo me convidou na época para o acampamento, mas eu não fui a princípio para o acampamento, né, o acampamento de jovens, que já tinha naquela época, né, em 99 ainda acho que era um dos primeiros acampamentos ainda. Mas posteriormente eu participei do seminário aberto, né, que eram os encontros semanais no Shalom, no Projeto Juventude, numa casa aqui na Bárbara de Alencar. Antes da Casa Há muito Vasconcelos, né? Aquela antes. antes da casa da Carlos Vasconcelos, né? Aquela que foi bem famosa. Uhum. E aí eu fiz esse seminário aberto lá e a minha vida mudou, né? Depois desse encontro mais pessoal com Jesus Cristo, né? Eu sempre tive esse interesse, esse gosto pelas coisas da igreja e um grande respeito, sabe?
sempre fui muito amigo assim dos padres, desde do tempo de coroinha na igreja em Itapajé, com o padre Pascoal, padre que acolhia muito os jovens e favorecia muito assim a juventude a se aproximar de Deus. E desde o padre Pascoal em Itapajé, e sempre fui próximo da igreja, sempre tive esse amor pela igreja. Mas o tempo vai passando e nós vamos fazendo opções por outros caminhos, né? Mesmo que a gente tenha esse amor, esse respeito pela igreja, seja criado na fé católica, nós vamos às vezes trilhando outro caminho, né? E foi nesse encontro que eu tive no Shalom que eu me aproximei mais de Cristo. E ainda mesmo assim ainda lutei muito, né? Ainda lutei muito para trilhar fielmente o caminho assim que Deus pensou para mim, né? E E aí a luta até e o hoje fim, né? estou A aqui. gente vai E lutando. luta e a luta é até o fim. É isso mesmo. A luta é até o fim, Braga né? Neto. Como eu lhe disse, em 99 eu fiz o seminário, comecei a participar de grupo de oração, né? Aquele amor, aquela paixão inicial, aquele fervor, né? De jovem, de juventude. Aí também entrei na faculdade, foi mesmo no período que eu entrei na faculdade, cursei o direito, iniciei o curso de direito no ano de 2000, né? E a faculdade também ela nos apresenta muita coisa nova, muita novidade. Você sai do colégio, né? Eu principalmente que vim do interior, e, e aí você sai ali do seu colégio e vai para a faculdade, né? A faculdade é outro mundo, é outra visão, são novidades, são outras realidades, né? E assim eu fui nesta luta, Deus me chamando, e eu sabia que o meu lugar era mais próximo de Deus, eu sabia que Deus tinha uma eleição, né, uma predileção por mim, mas eu relutava mesmo assim, né? Relutei, relutava e ainda fazia opções por coisas que não vinham de Deus, né? E assim segui, até que Deus deu digamos assim, a cartada final e eu fiz o meu vocacional e entrei na comunidade. Mas como você disse, continuamos lutando, né? A luta não cessou, Não cessou. a luta continua. Apenas as opções é que são diferentes. Apenas nós fazemos uma opção de buscar as coisas do alto, mas a luta continua. É interessante que você E falou nessa parte da faculdade, que eu me lembro que foi um tempo muito difícil para mim também. A questão tanto do terceiro ano, quanto assim no começo na faculdade, essa questão de uma luta interna, né, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, que geralmente acontece, né, com jovens e que se decidir por Deus é muito caro, é uma decisão muito ofertada, né, uma oferta muito grande. com Mas certeza, no fim Deus vence, né? Assim, eu vejo assim, muita gente que entra e sai, abandona, né? Mas sempre Deus ele deixa uma semente, né? Uma semente no coração do homem, se ele conquistou esse homem. com certeza, com certeza, viu? Deixa eu Porque fazer, eu é tenho várias como perguntas para te fazer, porque eu primeiro abri uma caixa no Instagram, né? Fiz as minhas perguntas e também complementei com outras perguntas aqui também do Instagram do pessoal da obra. tá Seguinte, bom. vou Opa, falar, já vamos conhecemos o aí Braga para. Neto, que experimentou o amor de Deus, né? Desde da sua infância e foi na sua adolescência. E a minha primeira pergunta é o seguinte: tanto nos escritos da comunidade quanto o próprio Papa Bento XVI, ele diz aquela frase, né? Que nós existimos para mostrar Cristo ao outro. Nós existimos para mostrar Deus às pessoas, né? Cristo às pessoas. E nós sabemos que no ambiente do trabalho isso não é que não seja fácil, mas talvez não as pessoas não estejam assim preparadas para ouvir como a pessoa vai para a igreja, né? Vai sentar lá na igreja
vê uma homilia do padre, vai para um grupo de oração, ela já está querendo ouvir a Deus, né? Como é passar esse Cristo às pessoas no dia a dia, no ambiente do trabalho? Bom, Gerson, como você falou, não é tão fácil, né? Não é tão fácil, porque ali no ambiente de trabalho, geralmente, não é, a pessoa não está indo ali para receber Deus, como ela vai para uma igreja, como ela vai para um grupo de oração, que ela vai aberta para aquilo, ela vai preparada para aquilo, ela vai desejosa daquilo, né? Mas Deus, ele tem uma pedagogia para cada um muito impressionante, né? E eu vejo muito assim essa evangelização no ambiente de trabalho naquela passagem de São Mateus que diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, né? E que o sal, se ele for insípido, se ele for sem sabor, né? Ele não vai salgar nada. E que a luz, se ela não for colocada em um local elevado, em um determinado local para iluminar o ambiente todo, ela vai ser uma luz precária. Então, nós somos este sal, nós somos esta luz. Nós precisamos estar sempre cheios da palavra de Deus, porque ao estarmos cheios, nós estaremos com sabor, estaremos cheios da luz. Essa luz é o próprio Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós saberemos transmitir esse Espírito Santo, ainda que muitas vezes seja no silêncio, né? Então, nós, às vezes, a gente pode parar assim e pensar, poxa, mas eu estou no meu ambiente de trabalho e não tenho, às vezes, uma relação boa com os demais colegas, ou não só com os demais colegas, mas tem ambiente de trabalho que você trata com outras pessoas de fora o tempo todo, um determinado atendimento, não sei, né? E aí você traz a sua situação, as situações da sua casa, você traz os seus problemas para o trabalho, você traz é, problemas familiares, problemas matrimoniais, seja o que for, né? Problemas de saúde, psicológicos. Mas se você estiver firmado na rocha que é Cristo, tudo que você for fazer, ele será frutífero, ele transbordará, dará frutos, né? Como eu lhe disse, ainda que seja o silêncio. E como é que se dá esta firmeza na rocha? Como é que se dá isso? É você estar em constante diálogo com Cristo, que significa oração. Porque quando você reza, você se enche de Jesus Cristo, você se enche do amor de Cristo, e você não dará outra coisa senão aquilo que você está cheio, que é o amor, né? Que é a misericórdia, que é a compaixão. Você será um outro Cristo, pois afinal nós somos imagem e semelhança de Cristo. Assim diz lá o Gênesis, o livro do Gênesis, né? E que a nossa doutrina social da igreja bate tanto quando trata da dignidade da pessoa humana. Nós devemos promover a dignidade da pessoa humana, porque todos nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos viver no nosso ambiente de trabalho. Nós não podemos instrumentalizar o ser humano, mas ter o outro que está ali como uma criatura de Deus, né? Que também é digno de receber de Deus a mesma coisa que eu recebi. Quando eu leio essa frase aqui nos escritos, eu sempre fico lembrando aquela frase do Santo Agostinho, que dizia que, acho que é Santo Agostinho que dizia que, não, São Francisco é Santo Agostinho, que falava que nós somos o evangelho que talvez as pessoas vão ler, né? O único evangelho que as pessoas podem ler. E eu me preocupo muito com isso. Porque, às vezes, a gente sempre assim no Shalom, a gente é muito focado em evangelizar, né, o outro, a busca do outro e tudo.
Isso é uma grande preocupação minha também, no meu local de trabalho, a minha vida inteira, né? Eu sempre acho que eu tô pronto para evangelizar alguém. E, e é interessante que, às vezes, isso é inconsciente, né? Quando você tem uma caminhada muito tempo na igreja, isso gera na sua própria consciência mesmo, você já fala assim, não, agora eu preciso apresentar a Deus ao homem, apresentar a pessoa fala um problema, alguma coisa do seu tipo, você quer evangelizar, né? Você quer encontrar a via de acesso no coração daquela pessoa. E eu acho que também que deve ser uma eterna busca nossa, como cristão, no trabalho, né? De encontrar a via de acesso no coração daquelas pessoas. Às vezes, uma palavra de sabedoria, ou então um conselho, né? Ou então aquela pessoa olhando para as pessoas que hoje em dia a gente não olha mais nos olhos, né? Às vezes, o olho reflete muito a alma da pessoa, né? O espelho da alma. E muitas vezes a gente precisa ter essa graça, né? De olhar para as pessoas. A gente não se olha mais. No nosso trabalho mesmo, a gente passa 1.000 pessoas aqui, no lado a gente não fala nem mais bom dia, nem evangeliza mais, né? E a gente precisa pedir a Deus a graça de, como cristão, né, evangelizar, mostrar a Deus aos outros. Aí eu vou para a minha Com terceira certeza, viu? pergunta, Braga Neto, que existe um plano assim na cabeça de todo jovem, eu acho. Né? A maioria das pessoas pensaram isso. Né? Eu estudo, eu faço uma faculdade, eu construo uma carreira, né? Eu quero trabalhar, eu quero ali, depois disso, construir minha família, ou então conseguir um dinheiro, né? Uma estabilidade financeira. Como é que eu posso fazer tudo isso sem deixar que eu possa me perder, né? Nesses desejos, que esses desejos não sejam maiores do que a voz de Deus, a vontade de Deus na minha vida? Bom, é, primeiro nós precisamos saber qual é a voz de Deus, né? Então, nós precisamos saber qual é a voz de Deus, porque se nós queremos que essas coisas não sejam maiores que a vontade de Deus, a voz de Deus, nós precisamos saber qual é a voz de Deus na nossa vida, né? E às vezes nós queremos saber qual é a voz de Deus sem buscar Deus, né? Nós, nós não nutrimos com Deus uma amizade. E aí queremos mesmo assim que Deus fale conosco. Como é que Deus vai falar? Né? Mesmo assim, na bondade dele, que é infinita, ele pode falar. Mas às vezes nós não conseguimos escutar. Mesmo assim, porque nossos ouvidos eles estão abertos para outras coisas que não para a voz de Deus. Né? Então, é lícito que nós tenhamos esse desejo de crescer, de nos formarmos, de nos especializarmos, né? Trabalharmos mais, constituirmos família, produzirmos mais. Tudo isso é lícito. Nós não podemos fazer disso, o Gesso, como assim algo que seja o essencial nas nossas vidas. Porque o problema que nós vivemos hoje é que Deus está perdendo a sua essencialidade, né? Deus é que é essencial para nós, porque sem Deus nós não somos nada. E um exemplo muito claro, né? Assim, essa pandemia, nós não temos controle sobre isso. O controle está nas mãos de Deus. O homem não tem controle. Nós temos medidas para minimizar, né? Medidas para fazer um tratamento que nem se sabe a eficácia concreta, etc. Mas o controle está nas mãos de Deus. Então, nós temos esses sonhos e buscamos realizá-los, mas às vezes distanciados, apartados de Deus. E aí não sabemos o que Deus quer para nós e nós vamos num processo de busca dos nossos sonhos de qualquer forma, de forma aleatória, de uma forma que dá de qualquer jeito, e esquecemos que Deus tem um plano para nós. E aí se faz necessário a gente buscar a Deus. Porque tudo quando nós vamos falar, nós
podemos voltar. Tudo que se fala aqui, que se tratar aqui, nós falaremos de oração, de amizade com Deus. Porque não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho de escuta, não tem outro caminho de sermos uma pessoa melhor, não tem outro caminho para evangelizarmos se não tivermos, se não nutrirmos a oração, esta amizade com Deus, né? O caminho sempre é esse. Então, neste propósito de ter mais, de querer mais, de ser mais, né? Nós, às vezes, deixamos Deus de lado. E aí nós vamos tratando todas as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Nós, por exemplo, vamos resolvendo as coisas da nossa família por nossa conta, nós vamos resolvendo as coisas do nosso trabalho por nossa conta, nós vamos resolvendo as coisas da nossa casa por nossa conta, dos nossos estudos por nossa conta. Aí, diante de tudo isso, aconteceu um problema. Aí você vem, chama Deus, Deus vem cá, resolve. Eu estou com um problema sério aqui, agora é contigo. Aí a gente chama Deus, pede para ele resolver. Mas o que acontece? Quando ele resolve, a gente tira ele de novo e continua resolvendo tudo por nossa conta. Deus né? fica sendo um apagador de incêndios, né? Deus fica sendo isso, um apagador de incêndios, né? Apenas um instrumento para nos salvar, para nos socorrer na hora dos problemas. E aí, resolveu o problema, Senhor, por favor, agora se afaste que eu vou tocar a minha vida de novo, sem ti. Né? Nós não falamos isso diretamente, mas nossas atitudes falam por nós. É interessante. Eu penso que seja mais ou menos isso. E eu lembro muito na minha época, quando eu comecei a discernir o que eu ia fazer, eu achava muito difícil, porque, entenda, talvez eu acho que às vezes a gente vai discernindo uma profissão, a gente vê na nossa frente um mundo de possibilidades, né? Eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, mas hoje o jovem, ou a pessoa que está buscando a sua carreira profissional, ela não sabe como discernir a vontade de Deus para a sua vida como um profissional, né? Como você estava dizendo, às vezes a gente faz escolhas na nossa vida sem escutar a Deus, e muitas vezes essas escolhas são diante das nossas forças, né? Nosso pensamento, tudo que a gente acha que é. Mas a gente não se dá o trabalho de escutar a Deus, né? Discernir a vontade de Deus. Eu queria saber tanto como foi para você discernir a sua carreira profissional e como um cristão pode, essa é uma pergunta do Instagram, certo? Que pareceu com a que eu ia fazer, como escolher a profissão? Como ser cristão interfere na tomada desta decisão? Gerson, acaba que a gente volta para o mesmo ponto, né? Que seria ouvir a Deus, né? Mas também, de todas as criaturas, nós humanos somos os únicos que nos relacionamos com Deus. O ser humano é o único que se relaciona com Deus, é um ser relacional, né? Então, é necessário que a gente se relacione com Deus, se relacione com o outro. E dentro desse relacionamento, quando nós vamos crescendo e amadurecendo, nós também vamos percebendo alguns dons, né? E os dons, eles são dados por Deus, entendeu? Então, nós temos que fazer essa união de fatores, trazer esta união de fatores para que também, digamos assim, para colocar na mesa, porque aquilo ali é que vai lhe dar um norte, né? Porque se você tem um dom, por exemplo, você tem um dom de desenho, você tem um dom de medir ambientes, etc. Você já parte dali com aquele desejo de ser um arquiteto, por exemplo, entendeu? Então esses dons, tudo que Deus lhe dá, você coloca na mesa, mas coloca para Ele, coloca para Deus. E aí vai escutando a Deus, né? Vai colocando as possibilidades para Deus diante daquilo que você já tem também, porque é isso que eu estou dizendo, você tem que explorar os seus dons, né? Você tem que não é algo saber aleatório, o que né, Braga Neto? Também. Não é aleatório. Você tem que trazer o que é que você mostrar para Deus o que é que você traz consigo, como, por exemplo, não foi o meu caso, mas acontece muito. Tem muitos filhos de
de advogados, por exemplo, até aqui citar o meu grande amigo Roberto Wagner, que entrou agora aqui, né? O pai dele é advogado, o Robertinho, nós estudamos juntos, está aqui acompanhando a gente. E você já tem um pai que é advogado, você gosta da rotina do seu pai, você gosta dos causos do seu pai gosta de partilhar com você aquela conversa, e você se anima com aquilo. Então, ali você já está inclinado para seguir o caminho do seu pai, né? E aí, diante de Deus, Deus vai só confirmar. Tanto é que da família do Roberto, o Roberto já tem um filho que também trabalha com ele, né? Já é a terceira geração aí, né? É isso. Eu vejo que é muito por isso. Agora, se é algo que, como é o meu caso, né? Eu fiz direito. Meus pais não faziam, não são advogados, não são da área do direito. Eu inicialmente tive uma inclinação para a área de administração, tanto é que foi uma das minhas opções, e para a área do direito, porque eu gostava também, e fui conversando com Deus, mas confesso que na época que eu fiz a minha conversa com Deus nem foi tão assim, uma conversa tão Foi profunda, só um né? cochicho. Foi só assim um cochicho, uma mensagenzinha rápida, né, para Deus. Nem foi uma conversa tão profunda, porque eu ainda não tinha essa noção de conversar tanto assim com Deus, de tratar Deus como uma pessoa, né? Falei de arquiteta, entrou aqui agora a minha amiga Luana, né, que é arquiteta também. Nós estudamos juntos do tempo do colégio, né, Luaninha? Um beijo para você. Então, é isso, você vai explorando os dons e vai deixando Deus lhe conduzir. Mas como eu estava lhe dizendo, da minha época, eu não tinha essa amizade toda com Deus, né? Mas você que hoje nos vê, e que, por exemplo, vai passar por um processo de discernimento desse, se você tem essa experiência com Deus, você tem tudo, né? Tem tudo para fazer um bom discernimento. Eu acho que foi na última reciclagem, se eu não me engano, tem uma frase que eu gostei demais, que eu trouxe assim para minha vida, como é que o cristão ele pode dizer que Deus ele não fala com você, né, nos momentos de oração, nos momentos onde a pessoa se coloca diante de Deus, como é que você pode dizer isso, Deus não fala com você, se ele deixou a palavra de Deus, né? Às vezes a gente passa muitas situações na nossa vida, dificuldades, e você nem abre a palavra de Deus. Aquela passagem lá da... Toda vez que dá uma coisa errada assim na minha vida, eu sempre abro essa passagem. Assim, eu acho que eu abri umas 1000 vezes. Aquela da tempestade acalmada. E, inclusive, na minha vida profissional, essa foi uma das passagens assim, que mais eu li assim, durante a minha preparação para o concurso, né? Por exemplo. E eu tenho certeza que Deus ele fala muito através da palavra de Deus também. Às vezes a gente está passando por dificuldade na nossa família, no trabalho, e a gente não abre a palavra de Deus. A gente quer que ou alguém reze por nós, ou Deus ele fale através de alguma mensagem, uma música, né? Mas a gente não abre a palavra de Deus. Então, talvez uma dica assim, boa para você começar a abrir o seu coração para Deus é ouvir a palavra de Deus, né? Abrir a palavra de Deus, ler os evangelhos, né? As principais passagens. E Deus ele fala. Você pode ler várias vezes o evangelho, a mesmo evangelho. E Deus ele fala de forma diferente cada vez, né? Com certeza. E Gerson, um grande problema hoje é que a nossa Bíblia, quando temos, ela é um adorno na nossa casa, é um adorno na nossa prateleira, ela é um adorno num altar decorativo que nós temos na nossa casa. O problema também é esse, né? Porque Deus fala na sua palavra, como você está dizendo, Deus fala na Bíblia, como você está dizendo aqui, né? Deus fala de várias maneiras. Deus fala através de um irmão seu que tem essa amizade com Deus. Deus fala pela sua palavra, né? Deus fala através de Maria, né? Também Maria, o exemplo de Maria, aquilo é Deus falando para nós, muitas vezes, né? Deus fala de várias maneiras, Deus nos dá sinais. E como você disse, nós não pegamos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela
vez por outra, ela serve só como um adorno, né? Uma pena até eu dizer isso, mas é o que a gente vê nas casas, né? Serve como um enfeite, como um adorno, assim, nas prateleiras, nas estantes, nos aparadores, né? Infelizmente. E eu falei aqui, falei de uma amiga que entrou aqui, uma amiga muito preciosa, e outra amiga também entrou, que é a Larissa, do tempo do colégio também, ou seja, amizade aí de mais de 20 anos, né? Que também se formou em Direito. Rebeca, que está entrando aí, Jéssica, que nós fomos pastores do mesmo grupo de oração lá do Projeto Mundo Novo. Enfim, Que é e é missionário agora isso. qual é a cidade? É no Maranhão, né? Maranhão, lá A em Rebequinha, esposa. Balsas, lembrei. Lá em Balsas, no Pois Maranhão. é. Braga Neto, vamos lá, continuar. Beleza, eu sei que você é um cara ousado na evangelização, um homem que E, sempre está preparado para evangelizar, porque eu já vi isso, né? E teve uma vez que a gente foi no batizado de alguém, da família da Nayana. Eu só estava preocupado em comer coxinhas e alimentar-me, né? E você lá falando de Deus, isso me deixou bem evangelizado. E queria mas saber isso no ambiente. tinha, tinha um pouco de política na conversa. Mas é verdade. Mas você falou muito de Deus ali e eu preocupado só em comer meus docinhos. Aí eu queria saber de você. Você, um abraço para meu amigo Cristian Cleito, que entrou também. Ó, queria saber de você na sua. Deixa eu ver onde ele tá. Tá aqui. No ambiente profissional. Eu tô lá no seu escritório, ou você lá no fórum, em algum lugar. Né? Como eu vou ser cristão nesse lugar? Como é que eu devo me portar? E como é que eu devo, por meio da minha profissão, ajudar o outro? Né? Me colocar à disposição do outro. Gerson, não é tão fácil, sabe? Porque assim, às vezes, primeiro porque às vezes as pessoas podem não entender, né? Quando você tem uma postura diferente de um cristão e tal, as pessoas às vezes podem não acolher muito bem. Mas assim, o que eu vejo que eu sempre parto do princípio, né, dos ensinamentos de Maria. Maria ela observava muito, né? Então é importante a gente estar atento. Eu acho que isso é importante. Maria ela estava atenta. Tanto é que tanto é que nas bodas de Caná, quando o vinho faltou, foi ela quem percebeu, né? Ela percebeu que o vinho faltou e ela aqui no silêncio, aqui no jeito calmo dela, chamou os servos lá para colocar umas talhas com água, né? Para fazer o que Jesus fosse pedir. Então, a atenção, né? Como Maria. Maria ela nos ensina muito para o nosso ambiente de trabalho. Então, a gente está atento é importante, porque ali, muitas vezes, as pessoas, elas, elas às vezes estão abertas, às vezes não. Nós, como você disse, nós precisamos ser ousados. E essa ousadia, ela é dada pelo Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo todos os dias, o Espírito Santo ele vai nos impulsionar. Ele vai fazer a gente falar e vai fazer a gente silenciar. O Espírito Santo ele vai conduzir para que em um determinado momento você silencie. Você, como até você falou no início, você saiba amar com o olhar, saiba misericordiar, né? Uma palavra utilizada pelo Papa, né? Um neologismo, né? Então, e o Espírito Santo ele vai também lhe mostrar quando você deve falar. E outra coisa que eu vejo, Gerson, é os sinais que nós também podemos carregar. Nós da comunidade católica Shalom, por si só, já carregamos um sinal, né? Porque nós carregamos o nosso tal. Então, onde quer que a gente esteja, as pessoas já vão olhar e vão saber que nós
somos de alguma comunidade ou alguma coisa do tipo, como eu não raras vezes fui abordado e perguntado se eu era padre, né? Uhum. Mas foram muitas vezes já. Você é padre, né? Várias vezes já me perguntaram. E então os sinais eles também evangelizam. Né? A gente está com o texto na mão, tanto nos aproxima de Maria, nos aproxima de Jesus, como também evangeliza, né? Em várias situações eu com o texto na mão eu consegui passar alguma coisa assim, não me exaltando, né, mas exaltando Maria, porque foi ela que algumas vezes tocou alguns corações, né, pelo texto, pelos sinais. No meu escritório, eu tenho um altar no meu escritório, eu falo de Deus para os meus clientes, eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Quando eu estou tratando de algum assunto, sobretudo nós advogados que tratamos, né, de causas difíceis, de temas onde geram muitas especulações sobre uma determinada decisão e tal. E seja qual for o cliente, eu não tenho vergonha de dizer: olhe, peça a Deus para iluminar o juiz, peça a Deus para me iluminar e peça a Deus também para iluminar a sua vida, peça a Deus para que abram as portas e que tudo se consume da melhor forma, tudo concorra da melhor forma, né? E o que eu vejo aqui, até eu estava rezando aqui, eu me lembrei dessa palavra de Colossenses, lá em Colossenses 3, que diz o seguinte: tudo o que fizeres, palavras ou obras, fazei invocando Jesus, dando graças a Deus. Tudo o que fizeres, Nossa. palavras ou obras, fazei invocando Jesus, dando graças a Deus Pai. Então, tudo que nós fizermos, Gerson, nós devemos clamar Espírito Santo, devemos invocar Jesus, nós devemos consagrar a Jesus, né? E ainda na palavra seguindo, ele diz: o que tiverdes de fazer, fazei-o de coração, como se estivesse servindo ao Senhor, né? Então, quando você faz de coração, né, você está com o coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, como você faz, como se estivesse servindo ao Senhor, ali não tenha dúvida que Deus vai lhe dar essa ousadia na evangelização. Vai lhe dar um momento, vai lhe dar uma sabedoria, vai lhe dar o dom do conselho, né? Vai lhe dar a profecia. Deus vai lhe encaminhar para a evangelização, porque nós somos criados para isso. Nós que somos imagem e semelhança dele, nós somos criados para falar dele, para anunciar sempre a boa nova. É interessante porque eu sempre fico pensando na questão da evangelização, que às vezes a gente acha que é difícil, mas a única certeza que nós temos assim nessa questão da evangelização é que o homem tem sede de Deus, né? O homem tem sede, todo homem tem sede de Deus, sede da verdade. O coração do homem, ele é inscrito este Deus, né? Tem o próprio Deus dentro do coração dele. E, e Deus ele dá graça, assim, não sei se para você, mas para mim, muitas vezes, de as pessoas mesmo procurarem, né? Você tá no nada, você fala, às vezes você está no ambiente de trabalho, e as pessoas mesmo procuram, querem saber como é, querem alguma palavra, alguma coisa do tipo, né? E a gente precisa estar, isso que você falou, tá atento, porque às vezes a pessoa quer, deseja, tá pedindo quase praticamente para você evangelizá-la e você não nota, né? Mas a gente precisa estar atento mesmo como cristãos de levar essa boa nova, essa esperança para as pessoas. É, eu acho que é isso, você está atento, está sempre com o coração aberto para a evangelização, Deus vai lhe dar uma graça, né? E às vezes, eu falei, nós podemos evangelizar muito com o silêncio também, rezando pelas pessoas, né? No nosso ambiente de trabalho, enfim. Pragneto, essa aqui é a minha última pergunta e tem mais uma pergunta do Instagram. E se o pessoal quiser ir já colocando as perguntas aí embaixo, pode perguntar, tá certo? O Catecismo da Igreja Católica ele fala o quê? Que o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. E eu me lembro uma vez que eu acho que foi na reciclagem, que às vezes a gente fala sobre que o trabalho
dignifica o homem, mas é justamente o contrário, né? O homem que dá dignidade ao trabalho. O homem que eleva o trabalho à sua dignidade. Porque quem é digno mesmo é a pessoa, né? E partir um pouco dessa realidade sobre o homem, né? Sobre um homem no ambiente de trabalho cristão, no ambiente de trabalho, como ele deve se portar, no sentido de nas questões mesmo do dia a dia, que a gente sabe que existe no mundo profissional, né? O pecado invadiu também o mundo profissional, né? Não só a nossa vida, mas invadiu o mundo profissional. Como é a postura do cristão deve dentro dessas situações de licitude, alguma coisa que lhe afaste de Deus, como é que eu devo me importar? Gerson, assim, no trabalho, no nosso trabalho, eu acho que quase todos os trabalhos, todas as profissões, né, na verdade, nós temos uma linha tênue também daquilo que não é só questão de licitude, mas daquilo que nos afasta de Deus, né? Porque primeira coisa não é nem a questão do ambiente de trabalho em si, mas é você deixar o seu trabalho ser seu senhor, né? Uma das primeiras coisas que eu vejo é essa, que as pessoas elas têm o trabalho como senhor, né? O trabalho está acima de tudo, você tem que só morrer de trabalhar, você tem que trabalhar, é lícito também trabalhar, mas se você trabalhar tanto, né? E esquecer de Deus, né? Aí você vai se deparar com aquela palavra que Deus diz, não, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, né? Então, de que vale, né? De que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria vida? Então, nós não podemos deixar o nosso trabalho ser nosso Senhor. Porque, Gerson, veja bem, quantas vezes nós convidamos amigos, entre outros, para participarem de encontros, ou às vezes de um simples texto que demora meia hora, 20 minutos, e a pessoa diz que não tem tempo por causa do trabalho. E aí chega uma pandemia dessa, todo mundo tem tempo para tudo, né? Você não tinha tempo, mas agora tem, né? Todo mundo tem o tempo, né? Ou seja, as coisas acontecem e todo mundo tem o tempo sobrando, né? E aí isso nos faz refletir que nós não podemos deixar o trabalho ser nosso senhor. E aí é o que tem acontecido. Nós esquecemos do senhorio de Jesus na nossa vida e colocamos o trabalho como nosso senhor. E a outra coisa é a questão do desempenho em si do trabalho, né? Você, como eu coloquei aqui na palavra de Colossenses 3, São Paulo ele diz para a comunidade, né? Trabalhe e faça as coisas de coração, né? O que tiveres de fazer, o fazer de coração como se estivesse servindo ao Senhor. Se você fosse servir ao Senhor, se o Senhor estiver aqui na sua frente agora, você vai fazer de qualquer jeito? Não. Então, no nosso trabalho, sejamos nós o dono da empresa, sejamos nós funcionários públicos, sejamos nós trabalhadores, empregados, de qualquer maneira, né? Professores, empregado doméstico, advogado, seja o que for, qual for a sua profissão. Se você fosse fazer para o Senhor, você faria de qualquer jeito? Não faria, né? Então, nós temos que trazer essa palavra para o nosso dia a dia, trazer essa palavra para a nossa vida. Faça de coração como se estivesse fazendo para o Senhor. E assim, você vai fazer com responsabilidade, né? Responsabilidade no uso da coisa, no uso de um bem, né? Quando você, por exemplo, servidor público, você vai ter responsabilidade naquilo que você sabe que não é seu, mas que está na sua posse para ser utilizado e bem utilizado, né? No horário, no seu horário de trabalho, na sua responsabilidade, porque ali o seu trabalho ele não impacta só você, mas ele vai impactar outras pessoas. Verdade. Outras pessoas esperam de você
outras pessoas querem ver o seu resultado. Não é o dono só de uma empresa, mas a sociedade muitas vezes precisa do seu resultado, né? Como é uma pessoa, os médicos são os médicos, né? Falar em médico, eu quero mandar um beijo especial para minha namorada, Camila, e Minha não cunhadinha sei se ainda também. está aqui, Com né? certeza, ela Estava aqui, acompanha tudo. pois é. Então, minha mãe também entrou A aqui, dona quero Otávia mandar um também beijo entrou, se eu não para me ela. engano. Foi, pois Um é, a abraço. minha mãe entrou aqui também. Legal. E então é isso, o Gerson. Meu amigo Irapuã está entrando aí, seja bem-vindo, Irapuã. É esse trabalho, repetindo o que Paulo disse aos Colossenses, né? O que tiverdes de fazer, fazei-o de coração como se estivesse servindo ao Senhor e não aos homens, né? Servindo ao Senhor. Então, quando se faz buscando a perfeição para servir a Deus, você faz bem feito. E é isso que nós devemos fazer como cristãos. E sempre lembrar, Jéssica, de Maria. Porque Maria, ela foi perfeita no seu sim. Ela foi perfeita na sua adesão. Ela foi perfeita, né, na sua maternidade. Ela, ela em tudo acolheu a vontade de Deus. Maria é o nosso maior exemplo, né? Eu vejo sempre Maria como exemplo, porque de tudo que a palavra falar, eu acho que Maria ela vai se encaixar. Porque quando ele diz isso aqui, eu tenho certeza que Maria, tudo que ela fez de coração. E ela verdadeiramente estava servindo ao Senhor, né? Como mãe, toda a criação de Cristo, né? Deve ter sido assim muito amor, responsabilidade, dar um carão quando precisar, né? Então é isso, fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Massa demais. E para finalizar, a última pergunta do Instagram, certo? Como viver de forma equilibrada as exigências de um trabalho? Que isso também é uma pergunta difícil, porque é o que você estava falando antes. Às vezes a gente centraliza o trabalho na nossa vida como se fosse o centro, né? E a gente começa a viver em função do trabalho, em função do trabalho, e quando uma pandemia dessa aparece que o trabalho nos é tirado, ou a pessoa perde o emprego, ou algo do tipo, a gente perde o sentido, né? Então, como é que eu posso viver de forma equilibrada a exigência do trabalho? Bom, o Gerson, também, como falei na resposta anterior, há uma linha muito tênue, porque você deve refletir se o seu trabalho está lhe tirando de Deus, né? Então, você tem que ter realmente esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio, ele se dá em uma reflexão sua, né? Uma reflexão sua, da sua própria pessoa, fazendo um comparativo, na verdade, um comparativo não, uma análise Da da sua. sua vida, se, Está se dando errado aquilo aquela. está lhe tirando de Deus. Beleza. Então, pois então é importante que seja que se analise isso e você confronte com a sua realidade, né? Esse meu trabalho está me tirando de Deus. Esse meu trabalho ele me impede de me encontrar com Deus, de ter o meu tempo com Deus, né? Ou esse meu trabalho, né, não é nem a questão de tirar o meu tempo com Deus, mas a execução dele, né, é um trabalho que não dignifica o homem, é um trabalho que explora o homem, que vai contra a doutrina social da igreja, é um trabalho que vai contra aos mandamentos de Deus, vai contra a palavra de Deus, né? Isso aí é importante que se veja, que se analise, que se pese, né? Porque se você está agindo contra a palavra de Deus, com certeza esse trabalho ele não é bom para você, né? E há uma coisa que até nós não falamos ainda, e que é necessário falar também, é a confiança na providência de Deus.
né? Nós temos que confiar muito na providência de Deus. Essa providência também, ela se dá através dos irmãos, né? Ela se dá pela igreja, ela se dá pelo Espírito Santo, né? Nós temos que confiar na providência de Deus. E assim como nós pedimos ao Senhor a ousadia na evangelização, nós também devemos pedir a ousadia em buscar um trabalho que nos aproxime de Deus e ter coragem. Às vezes, Gerson, até de ganhar um pouco menos, sabe? Porque hoje o que se tem na cabeça das pessoas é que o trabalho ele é simplesmente a questão financeira, né? Você, você como é que eu posso dizer? Você coloca todo o valor do seu trabalho apenas naquilo que você vai ganhar, entendeu? E aí aquilo realmente lhe tira de Deus, aquilo não faz bem para a sua família, lhe tira da sua família, digamos, né? E aí você deve fazer essa análise, deve fazer e ter coragem, às vezes até de ganhar menos, mas ganhar o céu. Porque muitas vezes você vai ganhar mais e vai perder o céu, né? Show de Eu bola. penso Braga que Neto, esteja por aí. uma boa live. Eu gostei demais, viu? É demais. Gostei muito. Venha mais vezes para Pará. Você foi Também a única gostei. você foi um grande pregador do renascer, do último renascer, do primeiro renascer de redenção. Então a gente é muito grato a você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A formação foi muito boa. Eu sabia que seria, né? E só agradecer mesmo. E vamos mandar aqui um Eu abraço é para que os seus agradeço. amigos. Tem uns amigos nossos aqui, o Tiago Lourenço, que entrou, o Tiago Luizão, Lourenço, Luiz. a Tila, que é casada com meu primo, também está por Muita gente boa aqui. aqui assistindo a live. Alguns amigos de Itapajé, a Uiana lá de Itapajé também, Tiago Lourenço aí. Show de bola. Vocês todos, um abraço. E também gostei, Gerson, e quero só lhe agradecer, né, por ter a oportunidade de falar, de estar aqui com você, e não só de poder expressar tudo isso aqui assim nessa live, mas poder falar de Maria, que para mim eu encho meu coração de alegria poder falar de Maria, né, poder falar de Deus, é muito gratificante. Não que eu seja digno disso, mas Deus coloca isso como missão na vida da gente. E o que nos resta é abraçar essa missão, né? Legal demais. Assim como você está aí no Pará, né? Abraçando também uma missão, a missão de ser pai, a missão de ser Shalom aí no Pará, a missão de ser servidor público, a missão de ser cristão, né? E é isso. Valeu demais, Braga Neto. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Shalom, macho. Valeu, valeu. Boa noite, Valeu. Shalom.